alcance desde nossa voz, desse aparelho, Pai, que possa encontrar corações sensíveis à tua palavra nesta noite, porque a tua palavra ela jamais voltará vazia. É assim que nós queremos e assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos, glória a Deus, né? Boa noite, graça e paz ao Senhor Jesus. Mais uma noite aqui reunidos como igreja, né? Como uma assembleia, como uma reunião dos santos nesta noite. A Nani tinha um controlezinho, mas eu não sei onde que ele está. Mas depois eu vou perguntar onde é, onde fica. Tiver uma necessidade, né? Só aí vai ficar até 5:28 mesmo, mas eu vou ler alguns versículos. Os irmãos quiserem acompanhando nas escrituras, aí eu vou ler Romanos 8, capítulo 28, o 29, capítulo 28, 8, versículo 28, versículo 29 e o versículo 30, trazendo uma palavra rápida para nossas reflexões, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estar junto com a tua igreja, de podermos estar aqui reunidos com a tua igreja, Senhor. Fala no nosso coração, ó Pai, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo, que eu seja apenas um canal para trazer, Senhor, a tua mensagem, mas a mensagem é tua, a mensagem não é do pregador, a mensagem não é do homem, a mensagem é tua, poderosa, capaz de mudar e transformar o homem de dentro para fora completamente, porque a tua palavra diz, ó Deus, que o teu evangelho é o poder de Deus. Então, Senhor, fala aos nossos corações, ilumina nossa mente com o teu Espírito Santo, para compreendermos a tua palavra e a tua mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os que predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Palavra do Senhor. Amém. Aqui nesse livro, irmãos, nessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vemos hoje e nós identificamos hoje, eu vou procurar trazer na compreensão, a nossa compreensão, né, para podermos entender melhor o que é a essência do Evangelho, aqui onde Paulo escreveu. Essa carta foi citada por Paulo, mas o escritor, se não me falha a memória, foi Tércio. Muita gente pensa que foi Paulo que escreveu, mas não, quem escreveu foi Tércio. Era um companheiro de Paulo ou um escriba, alguém que dominava a escrita. Mas as palavras veio de Paulo, ou seja, veio de Deus, passou por Paulo e passou pelas mãos de Tércio, que escreveu esta carta de Paulo. E aqui nós vemos Paulo, no versículo 28, dizendo:
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo aqui ele fala, e é a essência dessa mensagem, desse versículo, dessa parte, é que Deus nos traz situações, né? Ele traz situações nas nossas vidas que cooperam para o nosso bem, sejam situações boas ou sejam situações difíceis. Às vezes nós lemos o texto, né, muitas pessoas interpretam e pensam assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e acham que esse bem é só coisa positiva, e não é isso. É tanta coisa negativa como coisas positivas, mas ela traz o quê? Todas essas coisas estão cooperando para o bem da sua igreja, para o bem dos seus eleitos. Agora, qual é esse bem? É isso que eu quero falar nessa noite. Que bem é esse? Esse bem que Paulo está falando aqui é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse bem se chama, esse bem não é nada além de se tornar parecido com o Filho de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para se tornarem filhos de Deus, para se tornarem parecidos e semelhantes com Cristo, a imagem e semelhança de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sejam boas ou sejam ruins, mas cooperam para transformar cada vez mais o cristão à imagem e semelhança do Filho de Deus. Nós vemos aqui, né, primeiramente o texto, esse texto de Romanos 8:29, o 29 também, diz que Deus, Ele predestinou. O 29 diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem de Deus. O versículo 30, o versículo 29 explica o 28. Ele diz: essas coisas cooperam para o bem daqueles a quem Deus amou, aqueles a quem Deus de antemão conheceu, aqueles que Deus predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus, ou seja, para tomar a forma da imagem do Filho de Deus, né? Vamos supor que a forma de Jesus é um triângulo. Aí Deus, todas as coisas cooperam para Deus moldar vocês, nos moldar em formato de um triângulo. Vamos supor que Cristo, a forma de Cristo é um triângulo. Deus, Ele nos forma, né? Diz que Ele aqui nos conforme a imagem semelhante, é tomar a forma, é deixar da mesma forma, tipo um bolo, né? Se não fosse falar uma coisa mais fácil, um bolo, a gente pega uma forma e pega uma forma de coração, e ali você coloca, faz o bolo, faz a massa tal, coloca naquela forma de coração, coloca o bolo no forno, aí você tira o bolo ali, você tira da forma, o bolo está em formato de coração. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer, que as coisas cooperam, todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus, para conformarem Ele, para serem conformes à imagem do seu Filho, para serem parecidos com o seu Filho. Então, as coisas, todas as coisas cooperam, seja bom, seja mal na nossa vida, mas a finalidade é para nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Este é o propósito de Deus na vida dos seus eleitos, daqueles que Ele chamou, daqueles que Ele predestinou, daqueles que Ele justificou e daqueles que Ele glorificou. É
simplesmente para serem parecidos com o Filho de Deus, com Cristo. A essência do Evangelho e o propósito de Deus na vida do cristão é essa. A essência do Evangelho, meus irmãos, o propósito não é te dar casa, não é te dar carro, nem é te tornar rico, e muito menos saudável, sem nenhuma doença. Este não é o propósito de Deus na vida dos filhos dele. É bem certo que Deus nos abençoa, é bem certo que Deus nos abençoa, nos cura de alguma doença, nos dá algo material. Não é pecado ser rico, desde que você seja rico e tenha conseguido esse ganho honestamente, até porque você terá condições financeiramente até de ajudar na obra do Senhor, na propagação do Evangelho. Então não é errado ser rico. Errado é ter amor ao dinheiro, a mamon, colocar Deus dividido. O Deus mamon, que é o dinheiro, como diz o Novo Testamento, e o Deus Todo-Poderoso, e a pessoa está dividida entre esses dois deuses. Ou seja, Deus falou, ou há de aborrecer um e alegrar outro, ou há de alegrar outro e aborrecer um. Não tem como servir a Deus e a mamon, a Deus e o dinheiro. Então não é errado ser rico, desde que você ganhe honestamente seu dinheiro. Não é errado você pedir a cura ao Senhor, orar por uma enfermidade, até porque Deus fala, pedir, dá-se-nos-á. Devemos pedir, tudo que pedir em meu nome, segundo a vontade do Pai, Deus vai nos conceder, conforme a oração do Pai Nosso também. Porém, esse não é o objetivo de Deus na vida dos seus filhos. O objetivo de Deus, Ele primeiro nos predestinou para ser conforme a imagem do Filho dele. Quando Adão caiu, meus irmãos, perdeu muito, apesar de não tudo, mas perdeu muito da imagem divina. Na queda de Adão, ele perdeu muito da imagem divina, da imagem de Cristo, a qual ele havia sido criado. Adão e Eva foram criados para serem um humano e eram um humano perfeito, uma espécie de Cristo, Filho de Deus. Porém, na queda eles perderam essa imagem e semelhança de Deus. A corrupção tomou conta da personalidade do homem, da mentalidade do homem, dos desejos do homem. Então o homem se tornou agora depravado e caído e perde, em latim eles falam muito na teologia, o imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. O homem perde essa imagem de Deus. E aí vem um novo Adão perfeito que encarnou na Virgem Maria e se tornou o homem perfeito, o novo e segundo Adão. E agora ele nos restaura lá na cruz, Ele justificou, trouxe justiça na cruz, nos justificou, nos santificou para sermos agora a imagem dele, para sermos agora pequenos Cristos. Então essa é a essência e o propósito do Evangelho e de Deus na vida dos seus filhos, que Ele predestinou antes da fundação do mundo. Tão somente Ele predestinou, nos escolheu antes de nós nascêssemos, antes de nós sonhar em termos. Deus já tinha te escolhido antes da fundação do mundo. Para que propósito? Para se tornar filhos de Deus, a imagem do Filho de Deus e se tornar filhos de Deus, conforme a imagem de Deus, como Jesus, semelhante a Cristo. E este é um propósito eterno, para o qual Deus nos predestinou. A vontade de Deus é que nós nos tornamos semelhantes a Cristo, não só nesse tempo agora presente,
mas até a eternidade. Por isso que no passado, o texto aqui está no passado, né? Porquanto aos que de antemão, está falando do passado, nos conheceu, é o versículo 28. Conhecer aqui é que ele sabia quem era cada um de nós antes de nós nascermos. Deus já tinha um domínio do tempo e do conhecimento do ser e da pessoa de cada um de nós. E ele lá no passado, de antemão, nos conheceu e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o Filho de Deus, o primogênito, o poderoso, né? Deus transformou ele, ele é o único filho gerado por Deus, não criado. As testemunhas de Jeová, elas creem que Cristo foi criado, antes da fundação não foi criado, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Jesus era um com o Pai de eternidade a eternidade, gerado do Pai e não criado. Nós é que fomos criados, nós é que somos criaturas. Os anjos são criaturas, os demônios são criaturas, nós somos criaturas. Porém, nós somos essas criaturas que Deus conheceu antes de nós nascermos e nos predestinou simplesmente para sermos ricos, saudáveis? Não, para sermos a imagem do Filho de Deus. Essa é a essência do Evangelho e que, infelizmente, não é pregada em muitas igrejas. Não é pregada em muitas igrejas. Porém, Deus vai trabalhando na nossa vida, Deus vai nos moldando, né? Deus vai às vezes nos moendo para sermos parecidos com o Filho de Deus. Mas é injusto isso? Não é, porque o Filho de Deus também foi um servo sofredor. O Filho de Deus, como diz lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, ele sofreu por todo tipo de tentação, e em nenhuma dessas tentações ele caiu. Jesus sofreu, a Bíblia diz que ele vinha como um servo sofredor. E por que nós não podemos ter esse benefício do sofrimento para sermos parecidos com Cristo? Se esse é o propósito de Deus. Mas isso é ruim, Daniel? Não é, porque o versículo diz, cooperam, sabemos que todas as coisas, ruins ou má, é isso que Paulo está querendo dizer aos romanos, cooperam, ou seja, não nos prejudica. As coisas ruins ou más está cooperando e não nos prejudicando para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu, o que está escrito aqui? Propósito. Este é o propósito de Deus. Aí o versículo 29 explica. O 29 diz, né? Ele nos conheceu e também nos predestinou para sermos conforme. Esse é o propósito. O 29 diz: sermos conforme, tomarmos a forma ou a forma da imagem do seu Filho. Aí o versículo 30 diz assim, e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. O versículo 3, meus irmãos, pode-se dizer que o versículo 3 está todo o Evangelho e o projeto e o plano de salvação. Na teologia, meus irmãos, nós chamamos isso aqui, em latim, na teologia, de ordem salutos, ou seja, a ordem da salvação. Está toda aqui, no versículo 23. Primeiro Deus nos elege, nos predestinou, nos chamou, nos predestinou, nos escolheu. É Ele quem escolheu de antemão, antes de nós nascermos. Não fomos nós, não fomos nós que escolhemos a Deus. É Ele que nos escolheu, é Ele que veio até nós.
e nos escolheu e nos predestinou. A primeira ordem da salvação é essa. A segunda ordem da salvação: e aos que predestinou, a este também chamou. Aí ele chamou, mas nós somos chamados através de uma ferramenta chamada Palavra de Deus, Evangelho. O Evangelho teve que chegar aos nossos ouvidos, aos nossos corações, aos nossos ouvidos, e no nosso coração o Espírito Santo foi e chamou aqueles que já têm sido predestinados desde o início, antes da fundação do mundo. Essa é a segunda ordem da salvação. Nos escolheu e agora nos chamou através do Evangelho. Aí acaba aí? Não. E aí nos chamou, e aí os que o chamou, a este também justificou. Justificação. O terceiro ponto da ordem de salvação. Fomos predestinados, eleitos pelo próprio Deus. Ele escolheu, nos chamou através do Evangelho e nos justificou pelos méritos de Cristo. Agora nós somos predestinados, chamados, eleitos, e agora somos justos por nossos méritos? Não, pelos méritos de Cristo Jesus, pelos méritos dele na cruz. O segundo Adão veio, morreu em nosso lugar e nos justificou. Agora nos encontramos predestinados, eleitos, chamados e justos diante do Senhor. Mas a ordem da salvação acaba aí? Não. O versículo continua. E há o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, agora vem a ordem final da salvação. A esses também glorificou. Nós ainda não estamos glorificados, nós estamos agora justificados. Dentro dessa justificação, nós vamos passar a vida toda pelo processo de santificação, esse processo de santificação, meus irmãos, é o que eu falei no início, é o processo de a cada dia se parecer à imagem de Cristo. Toda a nossa vida nós vamos passar pelo processo de santificação para ser igualzinho a Jesus. O propósito cristão é ser igualzinho a Cristo Jesus. O propósito cristão não é ter seu nome de presbiteriano, de assembleiano, de batista. O propósito cristão é de ser cristão, pequenos Cristo, ser parecido com Jesus, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, aonde lá em Antioquia eles foram chamados. Eles eram tão parecidos com Jesus, os cristãos que estavam em Antioquia, que o pessoal lá da Grécia, de Antioquia, falava: parece com pequenos cristos. Cristão significa pequeninos Cristo, porque a vida, o modo deles viverem, o modo deles falarem, o modo deles agirem, era parecido com o Nazareno. E eles muitas vezes chamavam eles de os da seita do Nazareno, ou os do caminho, e agora ganham um novo nome, parecem com pequenos Cristo, são cristãos. Então, pela primeira vez em Antioquia, foram chamados de cristãos, porque eles eram parecidos com Cristo. E a nossa vida vai ser essa, dia após dia, mês após mês, anos e anos, o propósito de Deus em nossas vidas, o propósito do Evangelho é nos tornarmos parecidos com Cristo. As pessoas olharem assim, realmente, o Espírito João, ele tem um jeito de falar, ele tem um jeito de agir, ou as irmãs aqui, muito parecido com o Cristo que eles pregam. Com o Cristo que eles pregam. Tem um monge, eu esqueci agora o nome dele, que ele falou uma frase com ironia, né? Ele falou assim: olha, eu gosto muito
do Cristo que vocês falam, mas eu não gosto dos fãs dele. Por quê? Ele dizia que vocês falam uma coisa, mas vocês vivem outra. Vocês não são parecidos com o Cristo que vocês falam. E é esse o grande propósito de Deus aqui na terra, enquanto na ordem da salvação, que é a glorificação, o arrebatamento, onde nossos corpos serão transformados. Quando isso não acontecer, o propósito do cristão e de Deus, principalmente de Deus nessa terra, é nos tornar cada vez mais parecidos com o seu Filho, é nos tornarmos cada vez mais a imagem e semelhança do Filho de Deus. E isso está em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando ou refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, mudados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Diz que nós temos que ser como um espelho, né? A gente olha no espelho, em vez de ver Daniel, vai ver Jesus. É isso que lá em Coríntios está dizendo, Paulo está falando. Quando vocês olharem no espelho e as pessoas se olharem para se espelhar em vocês, não se espelhem em você, não se espelhem em Daniel, mas se espelhem em Cristo, porque vocês estão refletindo, é a imagem do espelho, vocês estão refletindo a imagem do Mestre. Quando o ímpio, aqueles que estão lá fora olharem para a gente, a gente tem que refletir essa imagem. É isso que 2 Coríntios 3,18 Paulo está falando. Quando olharem para vocês, que era uma igreja que está dando muito trabalho ao apóstolo Paulo, que era a igreja de Coríntios, Paulo deu uma chamada neles. Eles tinham todos os dons. A igreja de Coríntios era a igreja que tinha todos os dons, mas Paulo chamou eles, sabe de quê? Vós sois carnais. Eu ainda tenho que tratar vocês como se estivesse dando um leitinho. Eu não posso dar nenhuma feijoada para vocês do Evangelho. Eu tenho que tratar vocês com leitinho, porque o que torna um cristão parecido com Cristo não são os dons. Os dons é para o uso da igreja, para a edificação da igreja. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo, nós recebemos dons espirituais, mas esses dons é para a edificação de toda a congregação. Alguém pode ter os dons, mas ainda é imaturo no sentido de se parecer com Cristo. E Paulo chamou a atenção dos coríntios: vocês têm todos os dons, mas vocês são carnais. Vocês devem, como um espelho, refletir a imagem de Cristo. Esse é o propósito do Evangelho. Nós vemos aqui na carta de Paulo aos Romanos, ele falando isso para uma igreja, e vemos agora também em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, se os irmãos depois quiserem ver em casa, Paulo falando a mesma coisa para eles. O propósito do Evangelho, o propósito de Deus é tornar vocês conforme a imagem de Cristo e espelhando a imagem de Cristo, a qual, quando as pessoas olharem para você, vão ver a imagem de Cristo como se vê em um espelho. O apóstolo Tiago, na carta dele à igreja de Jerusalém, Tiago fala assim: aquele que ouve a palavra de Deus e não as pratica é semelhante a um homem que olhou para o espelho e saiu e já logo esqueceu como estava seu rosto, com o seu penteado. Não sei se já acontece isso com os irmãos, comigo acontece. Às vezes eu vou lá, penteei o cabelo, aí eu estou olhando para o espelho, meu cabelo, mas 5 minutos depois eu já esqueço mais ou menos como está meu cabelo. Acontece com os irmãos também, só comigo. É isso que Tiago falou, é aquele cristão, né, que ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Não adianta nada, não adianta. Paulo diz: vocês têm que praticar a vida toda até chegar o último estágio da salvação, que é a glorificação. Então os estágios da salvação são eleição, predestinação,
chamado, justificado, e nesse justificado há o período de santificação a vida toda, até chegar ao último estágio, que é a glorificação. E aí, João, 1 João 3:2, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou, está falando do futuro, ele está falando do futuro agora, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele, Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a ele, igualzinho, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, no passado, lá em Corinto, 1 Coríntios 3, 18, não, Romanos 8, 28, 29 e 30, está falando do passado. Nos chamou, nos predestinou para ser parecido com Cristo. Aí isso é passado, Deus chamou. No presente, em 2 Coríntios, capítulo 3, 18, no presente, ele diz que devemos estar praticando essa semelhança com Cristo, para sermos a imagem dele como um espelho, ou seja, passando pelo processo de santificação, porque já fomos chamados, já predestinados, chamados, justificados, e agora passando pelo processo de santificação a nossa vida toda, e nossa vida toda espelhando a imagem de Deus. Mas vamos conseguir perfeitamente no presente? Não vamos, irmãos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque não é fácil se parecer com Cristo. Se não for o Espírito, aí que veio o Consolador, o Espírito Santo, e nos selou para nos ajudar no processo de santificação. O Espírito Santo, ele não veio para se aparecer. O Espírito Santo, quando veio na terra, ele só veio para apontar Cristo e a convencer o homem da justiça, do pecado, da ira vindoura. E aí o Espírito Santo também veio e selou o cristão para ir nos trabalhando em nós no processo de santificação, para sermos parecidos com Cristo. O Espírito Santo em nós aponta a Cristo. Olha, quando nós erramos, o Espírito Santo vai lá no seu coração. Você errou aí vai dar tua consciência no teu coração. Isso aí Cristo não faria. Está diferente do Cristo que você fala que serve. Seu Espírito Santo trabalhando em nós para nos transformar, para nos conformar, tomar a mesma forma, parecido com Cristo. E esse processo, meus irmãos, vai ser a nossa vida toda de amadurecimento. E, irmãos, ninguém tem um processo parecido com o outro. Uns irmãos demoram mais do que o outro. Deus trabalha individualmente com cada um. Às vezes o irmão tem uma falha, né? Às vezes o texto tem uma falha que eu não tenho. Às vezes ele tem uma virtude que eu não tenho. E às vezes ele tem uma virtude que o irmão não tem. E Deus vai trabalhando na vida de cada um desse jeito, nos transformando cada vez mais a imagem parecida com Cristo, nos suportando uns aos outros, amando uns aos outros. E aí o estágio final, quando Cristo vier buscar a sua igreja, e aí subiremos agora um corpo transformado, incorruptível, onde não há corrupção. Lá na glória é que seremos perfeitamente igualzinho a Cristo. Nosso corpo, nossa mente, nossa mentalidade, seremos parecidos igualzinho a Cristo. Mas aqui na terra é o Espírito Santo que vai nos ajudar a nos tornarmos mais maduros e parecidos com Cristo. Então, do começo antes da fundação do mundo até o fim dos tempos, o propósito de Deus é o quê? Transformá-los cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o propósito e a essência do Evangelho, que precisa voltar aos púlpitos, precisa voltar esse tipo de mensagem nas igrejas, aonde nós não vimos e não ouvimos, são poucos que ouvem. Que Jesus diz: a porta é estreita, são poucos que entrarão por elas. Quantos tem aqui ouvindo? 2, 3, 4, 5, 6.
Isso é uma mensagem, meu irmão, é uma mensagem para estar numa igreja superlotada, porque essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho, o propósito do Evangelho, não é te dar tudo que você quer e que você deseja. Quem faz isso é o jeito da lâmpada mágica. É muito maior o propósito de Deus. O propósito de Deus não é nem sempre às vezes te curar, mas Ele te cura porque Ele é bom, Ele abençoa, Ele ouve nossas orações, Ele é misericordioso. Mas às vezes você vai ficar doente de outra coisa. É um propósito que é bom naquela hora, ficou bom, mas daqui a pouco vem outra coisa. E aí às vezes Deus te cura daquilo ali, mas de repente vem outra coisa. E é esse a nossa vida, é nosso corpo corruptível. Isso não é o propósito principal de Deus no Evangelho. O propósito principal de Deus no Evangelho é nos tornar parecidos com Cristo, nos conformar à imagem do seu Filho, ser parecido com Cristo, espelharmos Cristo em nós, para que o mundo veja, e no final dos tempos, na glorificação, quando Ele vier arrebatar a sua igreja, aí contemplaremos a verdadeira perfeição de um corpo transformado, e seremos perfeitamente igualzinho o Filho de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que essa palavra possa ficar gravada nos nossos corações, e que o Espírito Santo fale cada vez mais em nossos corações, e fala melhor do que eu. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, querido? Fazer uma oração final. Então vamos orar, irmãos, para terminar. Sábado vai ter um evento aí da UMP, dos jovens, acho que é aniversário da UMP, né? Os jovens, as irmãs puderem estar presentes aí, para ajudar aí para cultuar o Senhor com os jovens, convidado. Oi? O horário? Acho que está lá, não me recordo, está no meu celular. Depois está lá no grupo o horário. Vou botar lá de novo lá no grupo. Acho que é 7 horas mesmo, normal. Tá bom? Então vamos continuar, irmãos, orando pelos enfermos. Vamos continuar orando pela nossa igreja, orando pelo pastor. E, primeiramente, cada vez mais orando para que Deus nos transforme cada vez mais para sermos parecidos com o seu Filho. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento, ó Pai, com a tua igreja, Senhor, louvando, Senhor, te adorando, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu Evangelho. Obrigado porque tu nos escolheste antes da fundação do mundo. Obrigado porque tu nos chamou, foi até o nosso coração, no mais íntimo do nosso coração, e nos chamou. Obrigado, Senhor, por tão grande obra de justificação na cruz, através dos méritos do teu Filho Jesus. E hoje nós nos encontramos justo por causa do justo que foi o teu Filho. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, e que a cada dia o teu Espírito Santo venha trabalhando em nosso coração, no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, ó Pai amado. E obrigado, Senhor, porque temos a esperança, tu colocaste essa esperança, essa confiança de esperar o teu Filho voltar para nos buscar como igreja, e aí seremos glorificados, teremos um corpo parecido com o teu Filho, onde não haverá mais tristeza, nem dores, nem choro, nem doença, nem morte, nem pranto, mas somente gozo e alegria na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Evangelho, Pai. Senhor Deus, agora leva-nos em paz, ó Deus, leva-nos para nossas casas em segurança, Senhor. Dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo, um novo amanhecer, segundo a tua vontade, ó Pai. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Beleza?